Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: Assim diz o Senhor, eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as ideias contrárias ao capitalismo. Ao longo do século XIX, as lutas contra os trabalhadores, contra o capitalismo, inspiraram diversas correntes de pensamento que defendia a criação de uma sociedade mais justa, sem desigualdade e miséria. Destacam-se entre elas o socialismo utópico, o socialismo marxista e o anarquismo, né? Então vamos falar sobre cada uma delas. Vamos iniciar falando sobre o socialismo utópico. Essa corrente de pensamento defendia a construção de uma sociedade livre de desigualdades sociais. No entanto, seus críticos afirmavam que a teoria não apresentava soluções concretas, para atingir esse objetivo. O socialismo utópico ele recebeu esse nome porque suas ideias lembravam a obra utópica do escritor renascentista Thomas. Seus principais representantes foram Claude Saint-Simon, Louis Black, Charles Fourier, Robert Owen e Pierre-Joseph Fourier pregava a criação de uma sociedade de iguais. Os falancérios, ou seja, as fazendas coletivas agroindustriais com cerca de 1.000 pessoas, sem destruir a propriedade privada. Já Robert ele fez de suas fábricas uma colônia modelo com base no sistema de cooperativa, de consumo e de produção, tratando os trabalhadores como iguais. Todas as propostas utópicas cedo ou tarde fracassaram, e a maioria delas nem chegou a ser testada. Mesmo assim, o socialismo utópico refletia o repúdio à situação de desigualdade social gerada pela industrialização. E com base nisso, esses autores buscavam propor da mesma forma essas ideias, uma alternativa ao sistema capitalista vigente. A outra corrente do pensamento era o socialismo marxista. Essa corrente de ideias fundada na análise e na crítica da sociedade, foi representada principalmente por Karl Marx e Friedrich Engels. De acordo com esses dois pensadores, a sociedade mais igualitária ou mais socialista surgiria com a eliminação da propriedade privada e a união dos operários contra a burguesia, que tomaria o poder do Estado por meio de uma revolução. Em suas obras, eles criticavam o processo de exploração da classe operária pela burguesia, que era possuidora dos meios de produção. Como alternativa para esse quadro, eles propunham a revolução proletária, ou seja, a tomada do poder pelos trabalhadores, como aponta a obra Manifesto do Partido Comunista. A mais importante obra do Friedrich Engels foi a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E entre as principais obras de Karl Marx, destaca-se o Capital. Ele acreditava que a obra socialista iria eliminar as desigualdades econômicas e sociais até culminar na constituição de uma sociedade comunista. Nessa etapa final do desenvolvimento, as chamadas pós-socialismo, haveria uma sociedade em que cada indivíduo daria ao conjunto social aquilo que seria capaz de oferecer e receberia o que precisasse, de acordo com as suas necessidades. Então, para fundamentar as suas ideias, tanto Marx quanto Engels, eles partiram de uma perspectiva histórica da Revolução Social e de sua rigorosa análise estrutural capitalista, criticando e diferenciando-se de correntes socialistas utópicas. Por isso, o socialismo de Marx e de Engels
foi denominado como socialismo científico, né, ou socialismo marxista. A outra corrente de pensamento é o anarquismo. Entre outras ideias, essa corrente teórica defendia a destruição de todas as formas de opressão, seja ela exercida pelo Estado, pela propriedade privada ou até mesmo pelas famílias, né? Seus adeptos tornaram-se opositores do marxista, né? Pois eles discordavam de qualquer tipo de governo ou de Estado. Teve seguidores que atuavam em diversos países contra a ordem estabelecida, né? Entre os seus principais representantes estão, além do próprio Proudhon, né, que foi o seu fundador, teve o Mikhail Bakunin e o escritor russo, né, Leon Tolstói e Piotr, os defensores da nova ordem. Enquanto os socialistas contestavam, né, o sistema capitalista, os liberais, ao contrário, acreditavam que as dificuldades só seriam solucionadas com o progresso industrial. Eles compartilhavam da teoria de Adam Smith, né, que foi o autor da obra A Riqueza das Nações, né, e defensor de livres concorrência, né, e a divisão do trabalho. Entre os principais teóricos do liberalismo industrialista, destacou-se David Ricardo, né, em seu livro Princípio de Economia Política e Distribuição. Ele defendeu a lei férrea, né, dos salários, segundo o qual o preço da força de trabalho seria equivalente ao mínimo necessário para a subsistência do trabalhador. Na defesa da nova ordem trazida pelo crescimento industrial, surgiu uma corrente de pensamento denominada darwinismo, né, social, nomeado por aplicar os princípios da teoria da evolução das espécies, né, de Charles Darwin, né, na compreensão da organização social. Segundo essa doutrina, a concorrência entre os indivíduos promoveria a seleção dos mais fortes, e, consequentemente, a evolução da sociedade. Essas ideias não foram desenvolvidas por Darwin, né, mas por pensadores e economistas posteriores, né, tais como o filósofo Herbert Spencer e o teólogo William, e no final do século XIX, né, fornecendo uma base moral ao capitalismo. Eles viam como naturais as desigualdades sociais resultantes da Revolução Industrial. Outro pensador que exerceu grande influência sobre o liberalismo industrialista foi Thomas Malthus, né, pensando que o crescimento da população superaria o da produção de alimentos, né? Então ele propôs limitar a assistência aos pobres, né, para conter o aumento populacional. Então, pessoal, para o trabalho, eu quero que vocês façam o resumo dos capítulos 6, né, que é as independências da América Espanhola, e o capítulo 7, né, que é a independência da América Portuguesa, né, que é do livro de vocês. Então eu peço que vocês façam esse resumo, né, e me entregue até o dia 3/8, né, seguindo as normas da BNT, tudo certinho, com capa, contracapa, ok? Então vou aguardar. Qualquer dúvida com relação ao trabalho, vocês podem me mandar mensagem, tanto lá no grupo ou na plataforma. E para finalizar, a atividade semanal. Não, peço que vocês façam o trabalhando com documentos, né, da página 90 e conexões com a geografia da página 92 e 93. E para finalizar, a atividade da página 95. Ok? Então, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, qualquer dúvida com relação à atividade, com relação ao trabalho, eu vou estar de plantão durante o período da aula. Vocês podem me mandar mensagem tanto no WhatsApp quanto lá na plataforma. Ok? Então, até a próxima aula.